Estamos começando mais um Band Eleições. Nosso convidado é o sociólogo Marcos Coimbra, uma das maiores autoridades em pesquisa no nosso país. Sócio do Instituto Vox Populi, instituto responsável pelas pesquisas nessas eleições municipais que serão divulgadas pelo Grupo Bandeirantes em todo o país. Conosco, neste Band Eleições 2012, Teodomiro Braga, diretor de jornalismo do Grupo Bandeirantes em Minas, e Juverci Júnior, editor executivo do jornal Metro. A primeira pergunta é de Teodomiro Braga. Marcos, qual a sua avaliação sobre os resultados das primeiras pesquisas realizadas após a definição de Patrus Ananias como candidato do PT? Essas pesquisas, realizadas pelo Instituto EM Data, apontaram o prefeito Márcio Lacerda com 34% e Patrus Ananias, do PT, com 29%. Foi um número surpreendente. Todo mundo calculava que o Patrus crescesse logo nas primeiras pesquisas, mas, sinceramente, esse crescimento detectado nessa pesquisa surpreende. Não só pelo bom desempenho do Patrus, como por uma queda significativa na intenção de voto do Márcio, que nas pesquisas anteriores chegava até a 50%, 40 e pouco, 45, 50. Então, ele ter retrocedido para pouca coisa acima de 30 e o Patrus já ter encostado em 30 é um resultado surpreendente. As pesquisas anteriores levavam em conta aquele cenário que se apresentava, Márcio Lacerda e a pulverização de outros candidatos. Sim, é verdade. Ali é claro que nós estamos comparando o Márcio com um grupo de candidatos muito menos conhecidos, embora o Leonardo Quintão, que teve um ótimo desempenho em 2008, também estivesse nas listas. Apesar disso, havia muita dispersão e o candidato natural, o prefeito candidato à reeleição, despontava. Mas isso, com esse resultado de agora, mudou radicalmente. Mas o que pode explicar esse alto índice do Patrus? Qual a explicação que você encontra para isso? Bom, é verdade que o Patrus sempre teve uma imagem muito boa na cidade. Ele tem uma longa história eleitoral em Belo Horizonte. Ele foi um prefeito muito bem avaliado durante o período que ficou, contribuiu decisivamente para a eleição do sucessor, que foi o Célio de Castro. O Célio manteve muita coisa da administração do Patrus e ajudou a consolidar o nome dele. A prova disso é que, quando ele disputou um cargo na Câmara dos Deputados, ele obteve uma votação recorde na história política do Estado, com mais de 500 mil votos, e teve em Belo Horizonte 250, perto de 300 mil votos. Então, ele é um político muito enraizado na cidade. Teve um mau desempenho, como candidato a vice, em 2010, na chapa do Hélio Costa, mas ali, claramente, não era ele que estava sendo avaliado, e sim o candidato ao governo, que sempre é quem puxa ou não puxa o voto na eleição de governador. Se falarmos em aprovação, e você disse que Patrus foi um prefeito bem avaliado, Márcio Lacerda também é um prefeito que tem 63% de aprovação. Por que essa diferença? 63% dos cidadãos de Belo Horizonte aprovam a administração de Márcio Lacerda. Só 34% declaram votar nele. Porque está sendo comparado a ele um candidato que também foi prefeito e também era bem avaliado. Então, esse elemento, ser um prefeito bem avaliado, perde importância quando há dois. O desempate do eleitor passa a ser feito em função de outros atributos. Porque nesse, pelo menos para os que têm uma memória do período do Patrus como prefeito, ou pelo menos ouviram falar, nesse atributo empata. E quando o jogo empata, num atributo passa para outro. E aí você pode ter outras razões que fazem com que eleitores que gostam do Márcio como prefeito podem até preferir o Patrus como candidato. Nós tínhamos um cenário na eleição de BH praticamente definido 2 semanas atrás. Com essa mudança, com a quebra da dobradinha PT-PSDB, o Patrus apareceu como candidato do PT. Você acha que essa mudança altera muito o cenário, o rumo das pesquisas em Belo Horizonte? Essa primeira pesquisa feita nesse cenário novo mostra que sim. Como eu disse, todo mundo esperava que houvesse, logo nas primeiras pesquisas, uma mudança significativa no padrão de resultados que nós estávamos tendo na pré-campanha.
Mas o que surpreendeu foi a velocidade, que tem a ver com o fato do Patrus e do Márcio serem pessoas muito conhecidas. Então, esse elemento do processo mais lento de aquisição de conhecimento sobre os candidatos meio que começou já adiante. Diferente de outras cidades, onde você tem candidatos com nível de conhecimento muito desequilibrado. Nesse cenário, Patrus e Márcio, tem dois muito conhecidos. Aí o eleitor também não vai desempatar pelo desconhecimento. Ele vai desempatar em outros atributos. E você acha que o fortalecimento das bases aliadas dos dois candidatos, os mais fortes aqui, obviamente, da capital, esse fortalecimento reflete diretamente nas pesquisas de alguma forma? O PT é, de longe, o partido com maior número de simpatizantes na cidade. Não só na cidade, como no país como um todo. O PT sozinho tem mais da metade das identificações partidárias no país como um todo. Isso é verdade também em Minas e é verdade também em Belo Horizonte. Então, a alavancagem que um candidato minimamente viável do PT possui é muito relevante. Ele começa na casa de 20%. Se ele não for um candidato artificial, sem consistência. Se ele tiver, ele já começa na casa de 20%, que era onde se esperava que o Patrus estivesse de imediato, mas ele já está em 30%. Mas esta pesquisa mostrou que 30% dos eleitores não escolheram nenhum dos candidatos, ou se disseram que não vão votar em nenhum deles, ou disseram que vão votar em branco ou nulo. Esse índice é relevante? O que diz esse número? É difícil avaliar isso agora, mas o que nós sabemos, a pesquisa mostra todas as pessoas, todos os eleitores, e nós temos, historicamente, um padrão de alienação eleitoral da ordem de 30%. Alienação eleitoral é um conceito jurídico da soma de votos brancos, nulos e abstenções. Então, na última eleição, a que o Márcio ganhou em 2008, nós tivemos mais de 30% de não voto, digamos assim, em Belo Horizonte, se considerarmos o voto não nominal, que é o voto branco ou nulo, e o não comparecimento. Então, haver 30% de não voto hoje não é estranho. É muito provável que nós tenhamos uma alienação eleitoral desse tamanho ou perto disso na hora que a urna abrir. Quando você falou do patrimônio do PT, que diz que é um patrimônio que o PT tem em todo o território nacional, nas últimas eleições de 2010, em Belo Horizonte, o PT não demonstrou esse patrimônio. O PV, aliás, foi a grata surpresa, e o PT perdeu em primeiro e segundo turno em Belo Horizonte, na capital. Por que isso aconteceu e se esse fenômeno se repetirá? Bom, cada eleição tem uma história, e a Dilma teve mais de 20% em Belo Horizonte. Então, o fato dela, o que ela não foi é além desse patamar partidário a qual nós estamos nos referindo. Naquela eleição, havia uma parcela relevante do eleitorado, especialmente em algumas cidades, como Belo Horizonte, que estava visivelmente insatisfeita com a candidatura da Dilma, achando que ela estava excessivamente tutelada pelo Lula, achando que ela não tinha voz própria, achando que ela estava sendo criticada e não respondia adequadamente às críticas. E isso, em parte, explica a perda de votos que ela teve para a Marina. Esse que foi o fenômeno no final do primeiro turno da eleição presidencial passada. Foi uma transferência de pessoas que pensavam em votar na Dilma, se mudaram de ideia por qualquer razão, e foram para a Marina. O voto que o Serra teve na urna foi quase exatamente o voto estimado pelas pesquisas. Quem teve mais do que se estimava com base no acompanhamento foi a Marina, tirando o voto da Dilma. Essa opção por Marina foi uma opção personalizada? Foi pela figura de Marina como candidata ou foi pelo Partido Verde? Não, certamente foi por ela. Um voto motivado por ela. Esse voto que ela recebeu nesse momento. Ela partiu
de um patamar de 5%, 6%, coerente com o tamanho desse voto verde no Brasil. Eu não estou fazendo nenhum julgamento. Não acho que seja só isso que são as pessoas preocupadas com o tema da ecologia. O que eu só estou dizendo é que o Partido Verde, no Brasil, uma candidatura verde, dificilmente passa disso. Porque as pessoas podem se preocupar com a ecologia e votar em outros partidos, né? Então, o primeiro voto da Marina foi um voto verde. Mas ela teve um segundo voto que fez com que ela tivesse aquele desempenho muito expressivo. Não foi motivado por esse tema. Foi muito mais um voto que ela recebeu em função de um bom desempenho dela como candidata e da apresentação dela como pessoa. E isso foi muito importante para certos eleitores que passaram a fazer um contraponto entre a artificialidade da Dilma e a naturalidade da Marina, vendo a Dilma como uma espécie de boneco e a Marina como uma pessoa autêntica. E isso motivou muitas pessoas a sair da possibilidade de votar na Dilma e passar para a Marina. Marcos, com a retirada das candidaturas de Leonardo Quintão, Délio Malheiros e Eros Biondini, só sobraram, além de Márcio Lacerda e Patrus Ananias, candidatos de partidos nanicos. São 5 candidatos de partidos pequenos. Algum desses candidatos tem potencial para ter alguma votação expressiva ou não? É difícil dizer, Teodomiro. A impressão que eu tenho é que é pouco provável. Eles hoje, nessa pesquisa, eles estão fazendo juntos 6% do voto. Quem tem mais voto é a candidata do PSTU, com 3%, e todos os demais têm 1%. Então, se somar, dá 6% ou 7%. Curiosamente, se exatamente isso desta pesquisa se repetisse na urna, nós teríamos um segundo turno. Porque a soma de... Não teremos ou teremos? Teremos um segundo turno. Porque se você somar o voto, esses 29% do Patrus, com esses 6%, você chega a 35%, que é mais do que... É mais provável que nessa pesquisa divulgada agora, 1% que 4 dos 5 candidatos tiveram foi arredondamento. Na verdade, deve ter sido bem menos, né? Aí, somando eu não sei que regra de arredondamento que foi usada na pesquisa. O que é mais usual é acima de meio se arredonda para cima, abaixo de meio para baixo. Então, se todos fizeram 1, é porque todos ficaram entre 0,5 e 1,4. Então, pode ser que a soma de todos seja menos, mas pode ser que todos tenham tido 1,3, 1,2, 1,4, eu não sei dizer. Na verdade, isso aí não é discussão